Olá, Expresses! Tudo belezinha? Diego na área para o nosso último episódio do ano do Dia Express Podcast. Uma edição especial, repleta de convidados incríveis e surpresas deliciosas. Embarque comigo e nossa equipe numa parada obrigatória para diversão e informação. Hoje, estamos acompanhados de convidados especiais que vão trazer ainda mais brilho a este episódio. Preparem-se para as histórias cativantes do Guilherme Barreto, da Gui Barreto TV, no nosso quadro Histórias Gamer. E não para por aí, temos o Rodrigo Pascoal, da Orbit Games, um dos gênios por trás dos jogos Ebenezer e Haunted House, que vai nos contar sobre 10 jogos que influenciaram na sua forma de desenvolver jogos. Também temos a super participação de Marina Moreno no bloco Sabores de Infância, trazendo aquele toque doce e encantador para o final do ano. Quem mais está aí com água na boca? Confira também o Minuto da Nutri com a nossa Nutri Gamer Sabrina Bastos Franco, sempre com ótimas informações para os expresses de plantão. Além disso, teremos uma recomendação do ouvinte vindo de uma galáxia muito distante. Ah, e claro, não poderíamos esquecer de desejar a todos os nossos expressers um Natal incrível e um ano novo repleto de alegrias, conquistas e muitos jogos emocionantes. Vocês fazem o Dia Express Podcast ser o que é. E mal podemos esperar para trazer ainda mais diversão no próximo ano. Então, apertem os cintos e embarquem conosco em nosso Expresso da Diversão. Notícias e curiosidades. Iniciando nosso quadro de notícias e curiosidades, temos uma novidade incrível para os amantes de puzzles e aventuras: Hamster on Rails. Nesse título, você embarca em uma jornada com o mais corajoso construtor de ferrovias da Vila dos Hamsters. O objetivo? Resgatar minerais preciosos e, claro, salvar a aldeia. Prepare-se para explorar cenários como florestas, desertos e até mesmo o intrigante mundo medieval, distribuídos em 64 fases repletas de desafios. Mas o game não se resume apenas a trilhos e hamsters. Você terá que usar a cabeça para montar ferrovias, operar alavancas, botões e desviar de armadilhas. E o melhor, você pode personalizar seu hamster. Que tal um visual de morango ou listrado? Hamster on Rails foi lançado no dia 26 de outubro pela DX Gameworks. E uma ótima notícia para nossos ouvintes, está disponível em português. E aí, Expressers, ficaram curiosos? Confiram este jogo e depois nos contem o que acharam. Agora, vamos para o próximo jogo. Continuando com as novidades, temos um anúncio para os fãs do anime Sword Art Online. Se você se emocionou com as batalhas e as tramas da Guerra do Submundo, prepare-se para uma nova aventura no universo virtual. A Bandai Namco lançou o Sword Art Online Last Recollection, disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC via Steam. O jogo retoma o arco da Guerra do Submundo e traz uma reviravolta interessante. O que teria acontecido se o amigo de Kirito, Eugeo, não tivesse enfrentado seu destino trágico durante a guerra? Esse título nos permite mergulhar em um enredo original onde Kirito e sua turma se veem frente a frente com o Cavaleiro Sombrio
e enfrentam as forças do Território de Trevas. Em palavras de Mike Chang, da Bandai Namco, este jogo celebra o 10º aniversário da Sword Art Online, permitindo que os jogadores revivam os momentos icônicos do anime e simultaneamente se aventurem por uma trama inédita. Agora um detalhe importante para os colecionadores de plantão. Existem diferentes edições do jogo, desde a edição Standard, passando pela Deluxe e chegando na Ultimate, que está disponível exclusivamente no Steam, e traz extras como trilha sonora e artbook digitais. Além disso, a Bandai Namco anunciou 2 DLCs que trarão novos personagens e desafios. Então, Expressers, quem aí está ansioso para se aprofundar mais uma vez no universo de Sword Art Online? Dando continuidade às novidades do universo gamer, temos uma releitura inédita que promete acelerar os corações dos fãs da série. Estou falando de um ouriço azul que muitos de vocês já conhecem e amam. Sim, Expressers, Sonic está de volta e mais dinâmico do que nunca, no novo título Super Veloz, Super Legal, Super Stars. Prepare-se para aventurar-se pelas deslumbrantes North Star Islands, onde a classificação e plataforma 2D de Sonic foi reimaginada. O jogo promete gráficos 3D impressionantes, novos poderes e uma forma completamente nova de se jogar. Mas não é só o Sonic que retorna nessa aventura. Tails, Knuckles e Amy Rose também estão prontos para a ação, cada um trazendo habilidades únicas para enfrentar Dr. Eggman, Fang e um novo adversário misterioso. E a novidade que muitos estavam esperando, pela primeira vez na franquia, você pode jogar a campanha inteira com até 3 amigos em um modo cooperativo local. Os novos poderes das Esmeraldas do Caos prometem revolucionar a jogabilidade, permitindo ações como multiplicar-se, subir cachoeiras a nado e até desacelerar o tempo. E para os mais competitivos, o modo batalha permite que até 8 jogadores compitam, sejam localmente ou online. Lançado no dia 17 de outubro pela SEGA, o jogo já está disponível e promete ser uma experiência inesquecível, tanto para os fãs antigos quanto para os novos. Super Veloz, Super Legal, Super Stars está disponível em diversos idiomas, incluindo o português, e proporciona uma aventura intensa e nostálgica do começo ao fim. E aí, quem já está pronto para correr a toda velocidade com Sonic e sua turma? E agora, vamos para o mundo fenomenal de um dos personagens mais icônicos do mundo dos videogames. Estamos falando de Mario! Mario está de volta com Super Mario Bros. Wonder, exclusivamente para o console Nintendo Switch. Dessa vez, nosso encanador favorito e sua turma embarcam em uma aventura no vibrante Reino Flor. Mas não pense que será apenas mais um passeio. Bowser transformou-se em um castelo voador e está causando tumulto nessas pacíficas terras. Será que Mario e seus amigos conseguirão salvar o dia novamente? A jogabilidade clássica que todos amamos foi reimaginada com a adição das flores fenomenais. Com elas, você verá canos se transformarem, poderá virar uma gigantesca bola de pedra espinhosa e muitos outros efeitos mirabolantes. Além de Mario, personagens como Luigi, Peach, Daisy, Toad, Toadette, Ledrão e os Yoshis também marcam presença, cada um com suas habilidades únicas para ajudar na aventura. E falando em habilidades, há uma variedade de novos itens e insígnias disponíveis, desde transformar-se em um elefante até soprar bolhas e perfurar o solo com o cogumelo Broca. As insígnias oferecem habilidades adicionais, sejam elas ativas, passivas ou avançadas. E se você adora jogar com os amigos, Super Mario Bros. Wonder permite que você e mais 3 pessoas joguem localmente em um único Nintendo Switch.
Se você preferir a experiência online com uma assinatura do Nintendo Switch Online, você pode se juntar a até 12 jogadores em uma sala online e enfrentar as fases com até 4 amigos. O jogo foi lançado no dia 20 de outubro e está disponível em diversos idiomas, incluindo o português. Seja para reviver os momentos nostálgicos ou para descobrir novas aventuras, Super Mario Bros. Wonder promete ser um sucesso entre fãs de todas as idades. E dando sequência ao nosso bloco de notícias e curiosidades, para quem é fã de música e adora um bom ritmo, temos uma sugestão especial que vai tocar seu coração. Apresentamos Loud, My Road to Fame, um jogo de ritmo musical no qual uma adolescente embarca em uma emocionante jornada de autodescoberta através da música. Se você já amava a fórmula de Guitar Hero, prepare-se para uma nova abordagem com controles de guitarra de arcade mais imersivos e acessíveis. Mas não é apenas sobre acertar as notas. O diferencial de Loud é a sua trilha sonora 100% original, com cada uma das 21 músicas produzidas pela própria banda da Hyper Strange. E é claro, a narrativa cativante de Astrid, que passa do brincar com uma guitarra imaginária para os grandes palcos. Quer mais um incentivo para se destacar? Domine as músicas para desbloquear novos trajes e guitarras estilosas. Como o próprio jogo diz, há apenas um caminho para a fama. Ou você é Loud ou vai pra casa. O jogo, lançado em 28 de abril de 2023 pela Cubic Games, tem um foco particular nos amantes da música, aventura e estilo de vida. E tem mais! Se você está ansioso por mais conteúdo, temos novidades sobre a DLC do jogo. Em Loud, My Trip to Japan, Astrid, encorajada por seu empresário, parte para o Japão para se apresentar ao lado dos melhores. Prepare-se para novas músicas de artistas japoneses, incluindo hits de No Mutant Monster, Baby Bird e Doll Parties. Além das músicas, a DLC traz novos itens desbloqueáveis para dar ainda mais estilo à sua aventura. Com tantas novidades no universo dos games, fica até difícil escolher por onde começar, mas com certeza, Loud, My Road to Fame promete ser uma adição emocionante à sua biblioteca de jogos. Deixaremos o link para a trilha sonora na descrição deste episódio. Após uma emocionante jornada musical com Astrid, preparem-se, Expressers, para mergulhar no mundo cheio de ação e adrenalina de Johnny Trigger. Com a Johnny Trigger Action Collection, prepare-se para não apenas mas 2 jogos eletrizantes que prometem acelerar seu coração e desafiar seus reflexos. Entre na pele de Johnny Trigger, o International Man of Mayhem, tão letal quanto estiloso e tão suave quanto uma bola de bilhar. Johnny tem um lema simples: menos conversa, mais balas. Enquanto corre, pula, gira e desliza, Johnny não para de atirar até que cada criminoso esteja fora de cena. Sua missão? Desmantelar o submundo da máfia. E ele não está para brincadeira. Com cada adversário que cai, você recolhe recompensas e enfrenta desafios crescentes que testam seus limites. Mas a ação não para por aí. Na sequência, Johnny Trigger Sniper, nosso herói retorna para revolucionar o mundo dos jogos de atiradores. Aqui, os riscos são maiores, pois os adversários estão prontos para revidar. Mas com uma munição abundante e cada tiro certeiro, Johnny prova sua habilidade como o melhor atirador. Complete missões, ganhe dinheiro, desbloqueie um arsenal de armas poderosas e garanta que cada bala conte em sua pontuação. Lançado em 24 de junho de 2023 pela Cubic Games, este pacote de ação é altamente recomendado para os amantes de adrenalina e não é indicado para menores de 14 anos. Então, Expressers,
Quem está pronto para entrar nesse mundo de ação e mostrar que tem o que é necessário para se tornar o melhor? E seguindo nossa jornada de novidades no mundo dos games, temos um retorno nostálgico com uma reviravolta moderna que com certeza vai fazer muitos de vocês se lembrarem dos anos 90. Quem se lembra do clássico jogo de 1996, um FPS que era, pasmem, um advergame? Estou falando de Chex Quest, e agora ele retorna em sua versão moderna. Chex Quest HD, uma releitura com gráficos atualizados e um modo multiplayer para deixar tudo mais divertido. A missão? Ah, essa é clássica. Você estará no distante planeta de Bazoik, um posto da Federação Intergaláctica dos Lanches, e que foi invadido por criaturas maléficas que comem cereal, vindas de outra dimensão. Sim, estou falando dos temíveis Flemoides. Eles aprisionaram os cidadãos de Bazoik e agora cabe a você e a Chex Mix Squadron libertá-los. Para isso, você contará com uma gama de dispositivos de Zorkin para mandar esses invasores de volta para a dimensão deles. Dentre as características desse jogo temos: escolha entre um dos 6 membros da Chex Mix Squadron. Jogue no modo single player ou divirta-se no modo multiplayer com tela dividida. Salve a galáxia da terrível ameaça Flemoid. Para quem gosta de um bom confronto, desafie seus amigos no modo PVP. O jogo foi lançado em 11 de março de 2022 pela Cubic Games. É voltado para adolescentes e possui suporte para os modos TV, mesa e portátil no Nintendo Switch. Então, Expressers, quem está pronto para uma viagem nostálgica e enfrentar a ameaça dos Flemoides? E agora, amantes de RPGs e aventuras, temos uma grandiosa história para explorar. Estou falando de Oceanhorn 2, Knights of the Lost Helm. Antes de tudo, sei que muitos por aí estão rapidamente classificando este como mais um Zelda-like, mas peço que parem, respirem e deem uma chance ao jogo. Embora existam algumas referências e inspirações na famosa franquia da Nintendo e em outros jogos do gênero, Oceanhorn tem seu próprio universo, repleto de personagens carismáticos e uma narrativa profunda. Situado 1000 anos antes dos eventos do primeiro jogo, embarcaremos numa jornada mágica pelo vasto mundo de Gaia, um mundo cheio de mitologia e lendas. A história? Um jovem cavaleiro enfrenta um desafio impossível. O feiticeiro Mesmeroth retornou com um formidável exército das trevas. E a questão é: nosso herói poderá unir os Aurus, Guilfolks e os homens em uma luta pelo destino do mundo? E a boa notícia é que nesta aventura você não estará sozinho. Trin, a neta do líder de Arcadia, e Gen, um robô misterioso empunhando uma antiga arma samurai, se juntarão a você, lutando ao seu lado contra o exército das trevas de Mesmeroth. Com uma jogabilidade aprimorada, Oceanhorn 2 não é apenas uma das aventuras mais bonitas visualmente, mas também oferece uma experiência única, rememorando os clássicos jogos de videogame. Com um vasto mundo a explorar, colete itens poderosos, use a Caster Gun, resolva misteriosos enigmas dos antigos e descubra tudo o que Arcadia e seus reinos vizinhos têm a oferecer. Para finalizar, algumas características marcantes do jogo. Uma quest principal épica com mais de 20 horas de jogabilidade. Combates intensos contra chefes gigantes. Dezenas de missões secundárias com recompensas incríveis. Gráficos feitos à mão que retratam um mundo de lendas e intrigas.
Lançado em 28 de outubro de 2020 pela FDG Entertainment, o jogo é destinado para todos acima de 10 anos e é suportado nos modos TV, mesa e portátil. Ambos os jogos da série Oceanhorn são excelentes e oferecem uma experiência RPG de alta qualidade. Portanto, recomendo fortemente que vocês embarquem nesta aventura e mergulhem fundo nesta história. E para finalizar nosso bloco recheado de novidades, temos algo especial para os amantes de arcade e nostalgia. Prepare-se para ser transportado de volta ao passado com a Visco Collection. Este é um pacote nostálgico que reúne 7 jogos clássicos de arcade, todos revitalizados e aprimorados para a geração atual de jogadores. A coleção abrange uma variedade de gêneros, então seja você fã de jogos de tiro, luta, esportes ou corrida, a Visco Collection garante horas de diversão. Os títulos incluem Andro Danos, Bang Beat, Capitão Tomaday, Flipshot, Gunryu, Go 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 e, claro, o icônico Neo Drift Out. Mas não para por aí. Além de reviver esses clássicos, a coleção oferece menus dinâmicos, criados para tornar sua experiência mais fluida e informativa. Opção de jogar em modos cooperativo e versus online, em jogos selecionados. Ideal para relembrar os velhos tempos com os amigos. Personalização ao seu gosto. Escolha entre diferentes filtros e opções de tela para ter a experiência que desejar. E claro, para quem ama uma competição amigável, a coleção possui um sistema de lobby que garante uma experiência multijogador sem problemas. Para todos os saudosistas e novos jogadores que desejam experimentar um pedaço da história dos games, a Visco Collection é uma aquisição obrigatória. Histórias Gamer. Expressers, levanta a mão aí quem curte uma boa história, ainda mais quando estas nos fazem recordar de bons momentos, de pessoas que fazem parte de nossas vidas, e tudo isso tendo o link com algo que adoramos, os jogos de videogames. E o História Gamers é um espaço para você, Expresser, compartilhar a sua história com a nossa comunidade. Para participar deste bloco, mande uma mensagem em uma de nossas redes sociais e daremos todas as instruções de como enviar a sua participação. Olá, Expressers! É com muita alegria que damos as boas-vindas a Guilherme Nogueira Barreto, ou como é conhecido, Gui Barreto. Ele é um profissional apaixonado por tecnologia, um mestre no mundo dos dados e um entusiasta do universo gamer. Nosso convidado é especialista em administração de banco de dados, análise de dados, estatística, data mining e machine learning. Ele traz toda essa expertise para o mundo das transmissões ao vivo na Twitch, onde realiza lives divertidas e envolventes para a comunidade gamer. Em seu canal do YouTube, Gui Barreto TV, o Gui compartilha o melhor do mundo gamer com sua audiência. Além de suas incríveis habilidades profissionais, Gui é um verdadeiro apaixonado pelo Jiu-Jitsu, onde encontra não apenas um esporte, mas uma conexão valiosa entre o físico e o mental. A máxima, corpo são, mente sã, ressoa em sua trajetória como atleta. Gui é pai de uma encantadora menina de 7 anos, a Juju, e também do João Lucas, um garotinho de 8 anos, que é autista. Apesar dos desafios, Gui enfrenta cada dia com coragem e amor,
demonstrando uma dedicação à família que é evidente e inspiradora. Com 39 anos de idade, formação em gestão de TI e pós-graduação em análise de dados com inteligência artificial, Gui é um especialista notável no campo digital. Sua jornada como gamer teve reviravoltas, especialmente quando o Nintendo Switch trouxe de volta a alegria e o amor pelos jogos. Ele compartilha suas experiências de gamer nada a ver em seu canal, destacando como a pandemia e o home office abriram caminho para uma nova paixão pelos jogos. Gui Barreto não apenas se diverte com os jogos, mas também assume a missão de fazer a ponte entre os estúdios de jogos e a comunidade gamer. Seu objetivo é mostrar que os brasileiros também têm talento para criar jogos de qualidade. O canal é uma plataforma para unir estudiosos e gamers, fortalecendo a comunidade e promovendo a diversidade nos jogos. Então com vocês, a história do Guilherme Barreto, o Gui, da Gui Barreto TV. Confiram aí. E aí pessoal, tudo bem? Gui Barreto aqui, canal Taverna dos Games. É um prazer imenso aqui estar participando pela primeira vez do canal do G-Express aí, falando com os Expressers, né, que é todo galera aí que tá ouvindo com a gente. Então quero convidar vocês aí, né, a conhecer o Taverna dos Games. E também tem às vezes, né, quando eu consigo fazer umas lives lá na Twitch, na twitch.tv/GuiBarretoTV, que a gente faz um bate-papo lá e dá uma jogatina também muito maneira, né. Quero agradecer aí, pelo convite, né, principalmente aí por fazer parte dessa história aí. E cara, eu tenho muitas histórias aqui, né, em particular da parte gamer, né, porque eu sempre, né, desde pequeno, meu primeiro jogo, assim, o primeiro jogo que eu vi que foi explosões de cabeça foi o Mario, né, primeiro Mario, né, Super Mario Bros. Eu me lembro que eu joguei num Famicom, né, que era na verdade era um desses nossos consoles aí, Turbo Game, né, que a gente tinha acesso aqui no Brasil, né, e aí quando eu vi isso aqui, eu me lembro, tinha, se eu não me engano, eram 8 anos que eu tinha, ou 6 anos, uma coisa assim. E aí a minha avó me deu o videogame, assim, me lembro que ela deu praticamente o salário dela do mês inteiro lá da aposentadoria, né, pra poder comprar o videogame pra mim, porque eu fiquei realmente deslumbrado com aquilo. Tempo passou, né, aí tive uma frustração na adolescência, que eu tinha conseguido com muito custo comprar um Nintendo 64 e em função, né, do alto custo dos jogos aqui no Brasil, não tive muito acesso aí a ter esses games aí para poder jogar sempre que eu quisesse, né, tanto que eu não cheguei a jogar Ocarina of Time, cara, e nem Majora's Mask na época do 64. Daí eu acabei indo pro lado do PlayStation, né? Porque tinha mais acesso às coisas que a gente precisava. Aí, tipo, tinha locadoras, né? O pessoal das antigas vai se lembrar disso. E aí era muito complicado de poder jogar e ter todo o conhecimento aí dos jogos como a gente tem hoje, né? Facilidade. Hoje a galera daqui a pouco não sabe, né? Mas hoje é o paraíso dos games, né? Então, aí foi isso aí, né? Bom, a vida passou, fiquei, né, focado no PlayStation, né? E acabei, depois de adulto, né? Na fase adulta, aí só jogando praticamente Assassin's Creed e depois, por fim, só jogava FIFA, né? Tive filho, acabei perdendo espaço na TV, tava praticamente abandonado o meu PlayStation lá, até que um meu amigo, Marquito, grande amigo, colega de trabalho também, me mostrou o Nintendo Switch. Aí, consequentemente,
eu comecei a jogar Mario. Comecei a jogar Mario de novo, aí começou a dar aquelas borboletas no estômago, sabe? De novo, foi muito maneiro essa retomada de experiência. Aí peguei simplesmente, mergulhei de cabeça num jogo assim que eu considero o melhor jogo que eu joguei até hoje, que foi Breath of the Wild. E aí dali pra frente a minha vida mudou de novo, assim, eu voltei a ser criança praticamente, né? Consegui jogar o Ocarina of Time no Nintendo Switch, inclusive com o controle do Nintendo 64, que foi um achado assim que o Claudião mandou pra gente lá dos Estados Unidos. Então, cara, foi assim, sensacional, porque era bem na época de lançamento mesmo, então a gente conseguiu manter o hype assim e segurar a emoção. Não vou negar que chorei no momento que eu peguei o controle. Foi muito, muito prazeroso poder ter essa experiência de forma real, assim, vamos dizer assim. E, cara, foi muito, 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 muito demais. E a história que eu tenho é essa aí, né? De ter conhecido, ter se reconectado de novo com o videogame, né? Nessa parte aí que o Nintendo Switch me proporcionou, né? Eu me lembro ainda que eu fui na praia, tava numa praia aqui com um primo meu e eu só jogava Mario e tal, e aí eu vi tive o primeiro contato com Zelda, né? Com a franquia, uma das franquias que eu mais gosto, né? E aí tive primeiro contato com Zelda, e nesse contato eu vi A Link to the Past. Cara, e aí foi assim, ó, mais uma explosão, né, de sentimentos. Eu me lembro que eu passei até a madrugada jogando assim, e eu não sabia fazer nada, né? Na verdade só ficava andando por ali com a espadinha, matando um, matando o outro, morrendo e começando de novo, e assim eu ia. E cara, quando eu consegui entender essas coisas assim, de como é que funcionava os negócios, cara, isso foi muito satisfatório. E aí o Nintendo Switch me devolveu essa alegria, né? Hoje eu até falo, né? Eu sou criança feliz por causa disso, né? Tenho os outros consoles aqui, mas acaba que meu console principal tá sendo jogar no Nintendo Switch, né? Recentemente ali, o último jogo que eu zerei no Switch ali foi o Zelda Tears of the Kingdom. Né, tenho coleção de Amiibo e tudo mais. Então a minha história é essa aí. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder compartilhar essa história aqui com os Expressers, né? E eu peço encarecidamente aí que conheçam lá o nosso canal, né? O Taverna dos Games, e que nos sigam nas redes sociais aí. Taverna dos Games, né, tudo junto, pode colocar aí o Taverna Ninja lá no Twitter, e as minhas redes sociais, que é Gui Barreto TV, em todas elas, né, tanto no Twitter, Instagram, no TikTok, no Facebook, em tudo que vocês procurarem aí, vai ser Gui Barreto TV, beleza? E eu espero aí ter sido bem legal, né, ter podido compartilhar com vocês um pouquinho dessa história aí, porque realmente foi assim um marco, né, de retomada assim da alegria de gamer na minha vida. Beleza? Forte abraço e falou! Recomendação ao ouvinte. E aí, Expressers? No último episódio, embarcamos juntos na empolgante galáxia de Star Wars. E como prometido, voltamos para mais. Se vocês gostaram das nossas discussões sobre o Mandaloriano,
o livro de Boba Fett e Andor, temos algo especial que não podem perder: Ahsoka. A série Ahsoka, inserida no universo expandido de Star Wars, é o ápice da narrativa de Dave Filoni. Isso mesmo, o homem por trás de The Clone Wars, Rebels e mais. E olha, temos que admitir, nossa equipe aqui está amando Rebels, e é incrível ver tantos desses personagens também em Ahsoka. O foco recai sobre Ahsoka Tano, interpretada pela talentosa Rosário Dawson. Ela embarca numa missão para impedir o retorno de uma ameaça que poderia desestabilizar a recém-formada Nova República, com participações de personagens icônicos como Sabine, Hera e outros membros de Star Wars Rebels. A série é uma combinação perfeita de nostalgia e novidade. E para quem está preocupado, não, você não precisa ter assistido todos os desenhos e filmes anteriores para apreciar esta série. Ela é incrivelmente acessível para novatos e repleta de detalhes para os aficionados de longa data. Dentro da série, encontramos uma mistura de ação, drama, magia e uma visão mais profunda sobre a relação entre mestres e aprendizes. Vemos Ahsoka, a ex-Jedi, lidar com traumas do passado e a dualidade de sua missão, enquanto se aprofunda em uma aventura que ultrapassa as fronteiras da galáxia. Gostaríamos também de destacar as performances do elenco, desde a determinada Ahsoka de Rosário Dawson até o calculista Thrawn de Lars Mikkelsen. Cada personagem ganha vida na tela de maneiras memoráveis. Afinal, Ahsoka não é apenas uma série, é uma experiência que traz de volta a magia e o encanto de Star Wars. Nos remete a aqueles momentos de sonhar acordado, olhando para as estrelas e imaginando aventuras distantes. Por isso, Expressers, não deixem de conferir Ahsoka no Disney+, e mergulhar nessa jornada conosco. Fiquem ligados, porque a jornada pela galáxia de Star Wars está longe de acabar aqui no podcast. Até a próxima! Minuto da Nutri. Olá, Expressers! Sou a Sabrina Bastos Franco, nutricionista aqui do Minuto da Nutri. E hoje venho falar sobre shot matinal em jejum emagrece? Sinto decepcionar, mas a resposta é não. Sim, isso mesmo, não emagrece. Nenhum alimento tem o poder de emagrecer uma pessoa. Eu sei bem, você deve estar pensando, mas Nutri, e os benefícios das substâncias antioxidantes presentes nos ingredientes dos shots? Com certeza, vários ingredientes presentes nas receitas de shots são excelentes antioxidantes, anti-inflamatórios, mas eles não farão diferença no seu processo de emagrecimento se durante o restante do dia você mantiver hábitos ruins, se você continuar consumindo vários produtos ultraprocessados, cheios de sal, açúcares, corantes e vários outros conservantes e realçadores de sabor. E também preparações prontas congeladas, enchendo seus armários da casa de pacotinhos e deixando vazia a gaveta de frutas e verduras da sua geladeira, passando o dia tomando cafezinho e esquecendo de beber água, ficando horas sentado no trabalho ou mexendo no celular e não fazer nenhuma atividade física, passar o dia comendo ruim ou ficando sem comer e no final do dia atacar tudo o que vem pela frente, exagerando tanto até passar mal e não dormir direito. E agora, voltando ao shot, eu sugiro a você usar o limão para temperar uma guacamole ou um mix de saladas e também acompanhar um peixe assado. Para a cúrcuma, já experimentou preparar junto com o arroz? Fica uma delícia! E outra maneira maravilhosa é colocar junto na massa da panqueca, da aveioca ou de um muffin salgado.
Experimenta fazer e me conta depois. Gengibre fica ótimo. Ralar um pouquinho e colocar em um suco natural. Usar também em uma salada ou até mesmo naquele chazinho. Canela. Esta pode estar presente desde um bolinho de caneca ou não, por cima de uma banana, misturada com café preto. Experimente colocar no filtro junto com o pó do café na hora de passar. Fica ótimo. Em cookies caseiros. Viu como pode ser versátil a forma de ingerir estes poderosos antioxidantes e desta forma aliar o consumo dos alimentos que realmente irão te auxiliar no processo de emagrecimento. E claro, isto tudo associado a uma rotina de vida saudável fará você emagrecer. E claro, sempre, com o acompanhamento de um profissional. Então, Expresser, gostou do episódio de hoje? Deixe seu comentário, deixe seu like e sua sugestão de assunto para o próximo episódio. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro! Crianças, tá pronto! Sabores de infância. Em várias conversas entre amigos, familiares e pacientes, percebo o quanto o ato de cozinhar vem se deixando de lado. E quando nos aprofundamos no assunto, falando das receitas antigas, aquelas passadas de geração em geração, essas têm ficado no passado, deixadas de serem compartilhadas e tampouco ensinadas. Preciosidades ficam esquecidas no tempo. Sabe quando lembramos de algo saboroso, que um dia comemos ou que fez parte da nossa infância? Nos transportamos àquele tempo, capaz de sentir o cheiro e até o sabor só de relembrar. Quem de nós tem aí uma recordação de infância, de alguma comidinha ou preparação especial de avó, mãe, tia ou de outra pessoa que você guarda no coração, que ao lembrar te transporta àquela época, te trazendo várias memórias gostosas? Quer dividir conosco o seu sabor de infância? Olá, Expressers! Hoje temos uma convidada especial no bloco Sabores de Infância. Marina Moreno, também conhecida como Marinex, é uma talentosa confeiteira e vencedora do reality doce da Band TV. Desde seu primeiro cupcake aos 14 anos até sua jornada como chefe de cozinha, Marina encanta com suas criações. Além da confeitaria, Marina é mãe dedicada, entusiasta dos videogames, especialmente os de plataforma 3D. Atualmente, ela se diverte com o Super Mario Bros. Wonder da Nintendo. E não para por aí. Marina também faz lives na Twitch, compartilhando sua paixão por confeitaria e jogos com a comunidade. Convidamos os Expressers a conhecer mais sobre a Marina, seguindo-a em suas redes sociais. E ao interagirem, marquem suas postagens com a hashtag Vim pelo Dia Express Podcast. Estamos ansiosos para explorar mais sobre os sabores de infância e as memórias de Marina. Então, Expressers, preparem-se para uma doce conversa. Agora é com você, Marina. Olá, Expressers! Tudo bem com vocês? Aqui é a Marinex e eu tô aqui hoje para participar do quadro Sabores da Infância. Eu queria primeiro agradecer o convite, fiquei muito feliz. Eu sou confeiteira, então falar sobre esse tipo de assunto é algo que eu gosto demais. Eu fui desde pequenininha criada pela minha avó, então eu tenho muitas memórias afetivas com comida e com momentos que envolviam essa parte de alimentação. A minha avó sempre cozinhou muito bem e todas as minhas comidas preferidas eram dela. Hoje em dia eu tenho algumas outras comidas preferidas que são especificamente do meu pai, então
quando eu gosto muito de uma comida, não é só por ela ser gostosa, mas é sempre o significado dela. Eu acho que a alimentação, o comer é algo muito importante e que significa muito, muito além, inclusive, de só o sabor. Eu acho que o prazer de comer, além de ser tudo muito gostoso, é o entorno disso, é o momento, é com quem você está, é se você tá bem, se você não tá bem. Então eu acho que tudo isso no entorno da alimentação eu gosto muito e acho muito importante. Para falar sobre sabores da infância, eu vou dar uma roubadinha aqui e eu vou trazer 2 comidas. Eu tenho uma filha que hoje tem 8 anos e então eu quero trazer algo que traz pra mim uma memória muito boa e algo que eu construí uma memória muito boa com a minha filha, que eu sei que ela gosta muito e que virou uma tradição nossa. Então, em primeiro lugar, a comida que eu mais gosto, o doce que eu mais gosto também, e acho que o que eu poderia viver pro resto da vida e nunca enjoar, é pudim. Eu amo muito pudim, é o meu doce preferido. Pra mim não existe nenhum doce melhor quando o pudim é bem feito. E além de ser muito gostoso, é aquilo que eu falei. Eu acho que as histórias significam muito. E a minha avó fazia muito pudim. Minha avó é viva até hoje, mas com algumas limitações, então ela já não faz mais pudim, infelizmente. Mas ela fazia muito. E ela fazia muito porque ela sabia que eu gostava. Inclusive, quando eu me mudei de cidade, da minha família, e eu ia visitar, ela sempre fazia porque ela sabia que eu gostava. E eu amo muito, assim, pudim é uma coisa que quando eu como de olhos fechados, devagar, saboreando cada pedacico do pudim. E eu gosto muito, assim, eu gosto até pra comer no café da manhã. Eu gosto demais de pudim. E eu acho que essa é meu primeiro sabores da infância, que veio até hoje e que eu amo muito pudim, e sempre que eu como eu lembro muito da minha avó e dos momentos que eu passava com ela, no apartamento com ela, e as minhas férias, e de quando eu era criancinha e ela cuidava de mim. Então, pudim, além de eu achar uma delícia, é algo que significa muito pra mim. Já a segunda que eu vou trazer é a que eu falei que eu construí essa memória, estou construindo, né, com a minha filha Irene. Eu amo muito Natal, pra mim é a minha época preferida do ano inteiro, eu amo muito, assim, mais que meu aniversário, mais que, sei lá, férias, mais que qualquer coisa. Eu amo Natal, eu amo o clima de Natal, eu amo o espírito natalino, eu amo tudo que envolve o Natal, eu acho uma delícia, eu gosto demais, é uma época que eu fico mais feliz por causa do Natal. E até uns 2 ou 3 anos atrás, eu nunca tinha provado rabanada. Já tinha ouvido falar, mas assim, nem sabia direito o que era. Eu sabia que era um pão, mas eu não sabia se tinha uma receita específica, não sabia exatamente o que era, e eu só ouvia falar e parecia bacana, mas nunca tinha provado. Até que eu descobri que uma amiga minha, também confeiteira, ela fazia rabanada para vender, inclusive uma rabanada muito deliciosa, e eu comprei. Se eu não me engano, foi no ano de 2020. Eu não tenho certeza se foi 2019 ou 2020, mas foi assim, por aí. E, gente, eu achei incrível. Eu achei uma delícia. Em primeiro lugar, explicar o que é rabanada, vai que tem alguém que não sabe o que é também, igual eu não sabia. A rabanada, ela é assim, originalmente, né, existem variações, mas ela é o pão francês, geralmente amanhecido, assim, do dia anterior, ou 2 dias antes, assim. Não é um pão fresco, a gente pega esse pão um pouco já, entre aspas, antigo, e a gente molha ele num leite, que pode ser só o leite puro, com leite não puro, com leite condensado, ou ele pode ter também algumas especiarias, que é a forma que eu faço para deixar ainda mais saboroso. Então a gente corta esse pão francês, molha no leite, depois passa no ovo e frita. Então, quando eu comi a primeira vez, o que a rabanada me lembra, assim, se eu fosse explicar para alguém, ela lembra um bolinho de chuva, assim, até porque depois da fritura a gente passa no açúcar e canela. Então isso que é a rabanada. E para quem não provou, prove, é muito gostoso.
Então, eu conheci a primeira vez a rabanada dessa forma e eu fiquei encantada e eu fui atrás de provar outras e aprender como faz, não. Fui atrás de provar outras aí nesses últimos 2 anos, mais ou menos. Provei, achei deliciosa, provei vários tipos. Eu tinha uma outra colega que fazia com uma calda de vinho, assim, e, nossa, era uma delícia. Até que, no ano passado, eu resolvi fazer rabanada pela primeira vez. E, assim, modéstia à parte, eu acho que é a melhor que eu já comi. É muito gostosa. Eu acho que se compara àquela primeira que eu comi da minha amiga, que foi quando eu provei. Que também eu acho deliciosa. Ela não faz com pão francês, ela faz com pão caseiro. Então, gente, ficou uma delícia também. Mas no ano passado eu fui atrás de aprender a fazer rabanada. Lá por, assim, novembro. E eu fiz e ficou uma delícia. E, assim, de novembro até o final de dezembro, eu fiz muitas vezes. E acabou se tornando uma coisa que a minha filha gostou demais também. E que tem muito a cara do Natal. Então, durante esse ano todo, a gente ficava falando que não via a hora de chegar a época de Natal pra poder fazer rabanada. Porque, assim, eu também gosto de levar as tradições como tradições. Então, por mais que eu ame rabanada e eu poderia fazer o ano inteiro, a tradição é no Natal. Então, eu não quero quebrar essa tradição nem tornar algo banal. Porque se a gente faz o ano todo, já não é um negócio de Natal. Então, eu gosto de manter essa tradição. Então, a gente ficou, assim, o ano inteiro falando que não esperava a hora de poder fazer rabanada. E, realmente, chegou a época do Natal, eu comecei a fazer aqui e a gente fez um café especial de Natal, e daí a minha filha decora a sala e eu faço a rabanada, e a gente tem canecas especiais de Natal. Então, se tornou uma tradição minha e dela. Eu espero que perdure, que ela tenha boas memórias disso, porque eu já tenho, então eu espero que ela tenha também. E é isso, eu acho que são essas dois alimentos que são muito marcantes pra mim. Eu tenho alguns outros da minha infância, como, por exemplo, estrogonofe do meu pai. Estrogonofe é a minha comida preferida. O estrogonofe do meu pai, pra mim, é a melhor do mundo, é a melhor comida do mundo. Então é outra coisa que eu gosto demais e que me traz algo muito afetivo também. Mas eu acho que o principal mesmo é o pudim, por conta da minha avó. E agora essa tradição da rabanada com a minha filha, eu tô feliz com ela. Então, gente, eu acho que é isso. Eu queria agradecer mais uma vez o convite aí para essa participação. E quem quiser me acompanhar, vou deixar minhas redes aqui. Eu tô no Twitter como Marina Depp, _, Depp igual de Johnny Depp, assim, DEPP, _. Eu tô também no Instagram como _Marina Moreno. E eu tenho também o meu outro Instagram, que é o meu Instagram de bolos, que é o Marina Moreno Bolos. Inclusive, no Marina Moreno Bolos tem lá a receita da minha rabanada. Então, se vocês quiserem fazer uma rabanada deliciosa, tem receita lá no feed que eu ensinei a fazer. Então, essas são as minhas arrobas. Quem quiser me procurar ali pelo Twitter, tem um link com as redes sociais, talvez fique mais fácil. E é isso, gente. Eu tô sempre no Twitter ali falando de joguinhos, às vezes do meu dia a dia, um pouco do meu dia a dia com a minha filha também. No meu Instagram eu mostro mais a minha vida pessoal, então quem quiser me acompanhar ou conversar comigo, eu tô sempre por lá, sempre respondendo todo mundo, sempre que possível. Então é isso. Muito obrigada pelo convite. Eu desejo um Feliz Natal para todos vocês que estão ouvindo, ou para você do futuro que está ouvindo depois do Natal. Espero que o seu Natal tenha sido bom. Espero que o espírito natalino toque todos vocês. Eu sei que algumas pessoas não ligam tanto pro Natal, mas eu desejo um ótimo Natal para vocês. O Natal é uma época incrível, é de coisa boa, é de renovação. E é isso. Um Feliz Natal para vocês e um beijo. Top 10 do ouvinte. O Top 10 do ouvinte é mais um espaço para você, Expresser, compartilhar conosco aquele seu ranking favoritos de jogos de uma plataforma, estilo
ou apenas falar sobre 10 jogos que marcam a sua trajetória como gamer. Para participar deste bloco, mande uma mensagem em uma de nossas redes sociais e daremos todas as instruções de como enviar a sua participação. E no top 10 do ouvinte deste episódio, é com imensa empolgação que apresentamos Rodrigo Pascoal, um ilustrador talentoso e diretor de arte, que mora em Rio Grande da Serra, São Paulo. Rodrigo desempenha o papel de diretor de arte na Orbit Studio, um estúdio renomado responsável por criar jogos memoráveis como Retro Machina, Ebenezer in the Invisible World e o mais recente Haunted House, publicado pela lendária Atari. Desde 2016, ele canaliza sua paixão pela arte e pelos jogos como cofinanciador e diretor de arte no estúdio. A Orbit é uma referência no desenvolvimento de jogos e advert games. Sobre a liderança de Rodrigo na direção de arte, a Orbit Studio destaca-se na criação de experiências de jogos envolventes, seja para dispositivos móveis ou consoles. Nesta edição do Top 10 do ouvinte, nosso querido amigo Rodrigo Pascoal abrirá as portas do seu universo gamer, compartilhando os jogos que deixaram uma marca indelével em sua jornada. Preparem-se para uma incrível viagem pelos títulos que moldaram a paixão desse artista pelos jogos. Então, com vocês, o Top 10 do Rodrigo Pascoal. Confiram aí! E aí, Di, beleza, cara? Aqui é o Rodrigo Pascoal. A gente quase parente, né, Pascoal? E, cara, brigadão pelo convite aí. Eu vim aqui pra falar, né, da minha lista de 10 jogos. Mas deixa eu me apresentar primeiro, né? Pra quem estiver ouvindo, meu nome é Rodrigo Pascoal, eu sou ilustrador e sou um dos fundadores da Orbit Studio, que é um pequeno estúdio de desenvolvimento de jogos aqui do Brasil. Pequeno mesmo, né? A gente começou em 3 sócios, que é eu e meus 2 sócios, o Valnei e o Elton. E hoje em dia a gente tem um time pequeno ainda, né? De 8 pessoas, assim, que trabalham com a gente. 8 no total, né? Contando nós 3 mais 5. Que são nossos grandes amigos lá também, colaboradores, né? E, bom, a gente desenvolveu alguns jogos, né? Alguns jogos indie. Esse ano a gente está lançando 2 jogos, que é o Haunted House, que já saiu para o Switch e para todos os consoles. E na próxima sexta-feira a gente vai lançar... eu não vou lembrar que dia que é sexta-feira, mas a gente vai lançar o Ebenezer Invisible World, que é um jogo que a gente está trazendo aí pro Natal. Um jogo com a temática natalina aí, contando os contos do Natal passado. Bom, essa foi a minha apresentação, né? E hoje eu vou falar um pouco dos 10 jogos que mais marcaram minha vida. É uma lista, assim, que eu coloquei numa ordem, assim, na verdade mais cronológica do que de importância, né? Mas eu vou falar dos jogos que foram me marcando e me fazendo querer entrar para essa vida de desenvolvedor de jogos, né? E aí eu vou explicando, cada jogo que eu falar, eu vou explicando um pouco do que me marcou em cada jogo. Bom dia, então, sem mais delongas aí, né? Começando a lista. Como eu falei, né? A minha lista ela é um pouco de ordem cronológica, então eu vou falando um pouco ao longo da minha vida, desde a infância, assim, os jogos que foram me marcando e que me fizeram olhar o videogame não só como um ótimo entretenimento, né? Mas também ver a arte que havia por trás desses jogos, né? E também vislumbrar um futuro onde talvez eu pudesse trabalhar com isso, né? E hoje, sei lá, né, 30 anos depois, eu sei que eu consegui, né, trabalhar com isso, mas cada dia é uma luta mesmo nessa área, né? Não é muito fácil, mas mesmo assim é um sonho realizado, que desde a infância mesmo, só uma curiosidade, né, os meus 2 amigos que são meus sócios também na Orbit Studio, a gente se conhece desde a 5ª série na escola. A gente se conheceu bem novo mesmo, a gente é da mesma cidade de Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, né, o finalzinho do ABC Paulista. E a gente, desde pequeno, a gente tinha esse sonho mesmo, né, de ter nosso próprio estúdio de jogos, e realmente foi bastante luta, né, a gente veio de uma realidade bem humilde, mas aos poucos estamos conseguindo realizar esse sonho aí.
Mas falando da minha lista, né, eu vou começar pelo clássico dos clássicos, né, o Super Mario Bros, o original do Nintendinho, né. É um jogo que dispensa apresentações, assim. Ele com certeza é um dos principais jogos que mudaram a indústria do videogame pra sempre, assim, até hoje. É um ótimo jogo. Eu costumo dizer que você vê os jogos que realmente eram bons quando você pega pra jogar eles hoje, e ainda assim é divertido de jogar, né? Embora tenha uma limitação técnica, né, bem grande pra época, assim, né? Não só pra época, mas também era bem o começo dos jogos de Nintendinho. Tanto é que no mesmo console, né, depois tem o Super Mario Bros 3, que já é bem mais evoluído, né, tecnicamente, apesar de ser no mesmo videogame. Mas o Super Mario Bros, o primeiro, eu acho que ele rompe paradigmas mesmo, né? Quem for muito mais novo talvez não lembre, mas quando o Super Mario Bros saiu, não existia nada parecido com ele, né? Todos os jogos eram de marcar pontos, né? Normalmente você era uma navinha, era alguma coisinha assim, ficava tirando e tentando marcar ponto infinitamente até você morrer e tentar depois bater seu próprio recorde, né? Mas o Super Mario não, embora ele tivesse uma história super simples, que inclusive é a mesma história de todos os Marios, né? Que a princesa é raptada e você tem que dar um jeito de salvar ela, o Mario e o Luigi. Mas do ponto de vista dos videogames naquela época, ele foi muito disruptivo, assim, de fazer um jogo que tinha continuidade das fases, que as fases tinham sequência, que tinha um final no jogo, a rolagem de tela na horizontal, né, que tinha até alguns jogos que eram um pouco nessa linha, assim, mas conforme você andava, a tela trocava completamente para a próxima tela, né, um exemplo disso é o Pitfall do Atari, né, e toda essa dinâmica que o Mario Bros trouxe, eu até hoje eu acho extremamente impressionante, eu como desenvolvedor de jogo também, né, acho impressionante como eles acertaram muito naquele jogo, muito ao ponto de até hoje ser um jogo extremamente bom de se jogar, né, divertido. Bom, pra começar foi esse, né, tive que falar um pouquinho mais porque o Mario Bros original, ele realmente é muito sensacional. Agora, o segundo jogo que mais me marcou ainda na época do Nintendinho é um jogo bem obscuro, tá? Ele chama Famicom Jump 2. Ele é um jogo que eu tinha um cartucho só em japonês também na época, então era um RPG, né? Ele é um RPG, só pra dar uma resumida, ele é um RPG que é tipo meio que da franquia da Shonen Jump, que é uma revista de quadrinhos mangá, né, no Japão. Uma revista muito famosa que é publicada até hoje. Só pra vocês terem uma ideia, foi a revista onde foi publicado Dragon Ball originalmente, né? E aí a ideia desse jogo era meio que um Avengers dos animes, assim. Ele pega o personagem principal de 7 desenhos diferentes. Um desses é o Dragon Ball, né? Que foi por isso que eu peguei o cartucho. Eu sempre fui muito fã de Dragon Ball. E aí quando eu vi que tinha o Goku na capa, eu nem sabia do que se tratava. Eu comprei esse cartucho de um amigo meu. E esse jogo é um RPG, só que é um RPG que na época que eu jogava ele tava em japonês, né? Depois eu consegui em emulador, assim, a versão traduzida e tal. Mas eu tenho o cartucho original até hoje do Nintendinho, em japonês, né? E no jogo você tinha que ajudar vários personagens da Shonen Jump, inclusive tinha até o Jojo Bizarre, tinha vários outros animes que eram famosos na época, né? Na época, assim, anos 90, assim, comecinho. É um jogo muito legal, muito bem feito, um RPG muito bom mesmo pro Nintendinho, só que pela questão do idioma pra gente ficar mais difícil de jogar, né? Pelo menos era muito difícil pra mim na época, mesmo se fosse em inglês já seria, né? Naquela época, mas assim, em japonês realmente a gente ia, tentando de tudo no jogo pra conseguir avançar. Mas foi muito legal também. O terceiro jogo que marcou muito a minha vida, né, como jogador de videogame, foi ainda no Nintendinho, e foi o Kirby do Nintendinho. Eu chamava de Kirby, né? Cara, não sei se todo mundo que estiver ouvindo já teve a oportunidade de jogar esse jogo no Nintendinho. O Nintendinho é um dos primeiros videogames, né? Então, assim, ele tinha uma limitação gráfica bem grande. Mas o Kirby, que o Kirby original, se eu não me engano, já era feito pelo Masahiro Sakurai, que hoje em dia faz a série do Smash Bros, né? Que todo mundo conhece. Cara, ele é um jogo muito impressionante no Nintendinho. Ele realmente parece até um jogo de Super Nintendo quando você joga ele. Ele é muito bem feito. Ele realmente saiu também no finalzinho da vida do Nintendinho. Então eu não sei se ele tinha algum chip especial ou alguma coisa assim, mas ele realmente é muito acima dos outros jogos do Nintendinho. Eu acho, inclusive, ele melhor do que os Marios do Nintendinho, né? Pra jogar. Incluindo o Mario 3, né? Que também é um ótimo jogo, mas eu preferi... A lista era de 10 jogos, né? Então eu preferi colocar o Kirby do Nintendinho do que o Mario Bros 3. Mas vale a pena. Quem, de repente, tá ouvindo aí e não conhece o Kirby do Nintendinho, dá uma procurada aí. Nem que seja um vídeo no YouTube pra você ver do que eu tô falando, que realmente é um jogo muito bom, muito bom. E agora, né, o quarto jogo da lista pra gente mudar de geração de videogame foi o Super Mario World, do Super Nintendo.
E, cara, de novo, os caras acertaram, né? Foi um jogo, assim, que a primeira vez que eu vi, ele marcou muito, muito a minha vida. É impressionante, porque mesmo sendo Mario, a gente já sabendo o que esperar de Mario, né? Sabendo a qualidade que os jogos do Mario tinham. Como eu falei, né? O Mario Bros 3 foi muito incrível também no Nintendinho. Mas, realmente, assim, eles conseguiram de novo quebrar tudo no Mario World, né? Assim, quebrar todas as expectativas, assim. E, cara... Novamente, né? Você pode jogar até hoje o Mario World, ele é realmente um jogo incrível, incrível, assim. Muito divertido, né? Acabou de sair o Mario Wonder e é tão bom quanto, mas pode ter certeza que o Mario World não deixa a desejar, não. Se de repente quem estiver ouvindo também for muito novo, não jogou o Mario World, o original, pega pra jogar, tem no Switch Online também, pra quem quiser conhecer. Cara, é um jogaço, assim, até hoje. É um daqueles jogos que por conta própria mesmo, assim, vira e mexe eu pego pra jogar um pouquinho, assim, a jogabilidade continua fluida, divertida pra caramba. Ele não trazia muitas inovações, né, igual os outros Marios trouxeram, que nem o Mario Bros 3, ele foi o primeiro jogo que implementou o sisteminha de mapa, né, pra selecionar as fases, né, aquele mapa que é meio parecido com o Banco Imobiliário, né, que depois seguiu como padrão da série, inclusive é o mesmo também no Mario Wonder, né. Lógico, né, com um pouco de avanço tecnológico, assim, de gráfico. Mas o Mario World, embora ele não tenha trazido muita coisa, ele aprimorou muito do que tinha no Mario 3, né? Que o Mario 3 eu gosto, mas o Mario World realmente é muito melhor. Então não tem muito o que falar, assim, é um clássico dos clássicos aí. E eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos de idade quando eu vi a primeira vez o Mario World, assim, na casa de um parente meu, que eu não tinha acesso, né, ao Super Nintendo, e eu lembro que, nossa, eles nem me deixavam jogar, né, porque eu era bem pequeno, mas, cara, só de olhar aquilo na televisão, você achava que era um desenho animado, assim, né, tipo, que você podia controlar, era muito sensacional. Agora, o quinto jogo que mais marcou minha vida, esse sim, uma explosão de inovação, né, que foi o Doom. Hoje em dia é uma franquia assim que continua ativa, né? Mas não tem tantos holofotes que nem já teve. Mas o Doom, pra quem não viu naquela época, cara, nossa, quebrava tudo, mano. Tudo que você imaginava. Foi o primeiro jogo que eu joguei que tinha uma perspectiva em primeira pessoa, 3D, né? Ele não é 3D de fato, né? O jogo Doom, ele tem umas peculiaridades técnicas lá, mas ele simula, né, um ambiente 3D. E eu lembro que eu fui passar um final de semana na casa de um primo meu. E ele tinha um computador que também pra época era um negócio absurdo também, né? A mesma coisa que você ter um disco voador na sua casa, era ter um computador, assim, era muito raro, né? Quase ninguém tinha. E esse meu primo tinha. Inclusive, não só isso, né? Na ostentação, ele é um primo muito gente fina, cara. Mas ele também tinha os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco com armadura de ferro mesmo, que também era um luxo na época, né? Mas enfim, voltando pro Doom. Ele tinha Doom 1 e Doom 2 no computador dele. E aí quando eu vi a primeira vez o Doom, eu não sabia nem explicar. Eu lembro que depois eu fui pra escola, assim, e fui tentar contar pros meus amigos o que eu tinha jogado, assim. E até então a gente tava acostumado a jogar jogo 2D só, né? Hoje em dia, assim, as crianças já nascem jogando jogo 3D, mas até então não existia isso. Então pra gente jogo era que nem Mario, assim. Você começava na esquerda, ia pra direita, ia pulando plataforma, né? E aí quando eu pude jogar o jogo do Doom, cara, eu não sabia nem explicar, porque você podia ir pra qualquer direção. Era inacreditável, você podia voltar, meu... Era muito surreal aquilo, né? Era um jogo bem violento pra uma criança na época, né? Mas até então, né? Pelo visto não deu nenhuma sequela no meu caso. Mas, cara, continua um jogo bom de jogar até hoje também. Vale muito a pena ver o Doom 1 e o Doom 2 do PC. São clássicos dos clássicos e... Foi o jogo que iniciou os jogos de tiro em primeira pessoa, né? Assim, até onde eu sei. E com certeza revolucionou a indústria do videogame quando ele foi lançado. Bom, e o sexto da lista é continuando aqui no ramo dos jogos de tiro em primeira pessoa, foi o clássico dos clássicos do Nintendo 64, o 007 GoldenEye. Cara, assim, o Doom foi muito disruptivo, né? Ele mudou mesmo a indústria dos jogos em primeira pessoa, mas depois do sucesso de Doom, muitos outros jogos vieram copiando o Doom, né? Tinha o Quake, tinha Ashen Erect, tinham, assim, jogos de PC daquela época. E, assim, como já falei também, esses jogos de tiro em primeira pessoa, eles eram muito limitados ao PC, né? Naquela época, os consoles não tinham muito isso, né? Mesmo com a tecnologia avançando pro 3D nos consoles. E aí eu lembro que
quando eu joguei o GoldenEye no 64 foi outra coisa, assim, porque ele era muito realista pra época. Hoje em dia, quando você vê os personagens lá, parece uma caixa de sapato, de tão quadrado, assim, né? Mas na época, cara, era um gráfico muito realista, era muito incrível. E a inteligência artificial dos personagens era muito... Nossa, vocês ouviram um gato aqui, é meu gato aqui miando que nem um doido. Mas a inteligência artificial era muito incrível no GoldenEye. Muito surpreendente, né? Os inimigos, eles tinham reações, assim, muito diferentes do que no Doom, que eles sempre faziam a mesma coisa. E cara, o GoldenEye marcou muito uma época, assim. Eu lembro, era bem a época das locadoras, né? E aí eu lembro de chegar nas locadoras, tinha o PlayStation, que todo mundo jogava muito, mas no 64 era incrível você poder juntar, tipo assim, você pagava R$1 uma hora, só que se você chamava outros 3 amigos e vocês jogavam 4 pessoas no multiplayer local, né? Na época, não tinha internet ainda, mas era a maior festa, assim, de jogar com os amigos. E isso também é uma coisa que marcou muito no caso do GoldenEye, né? Ele foi o primeiro jogo, assim, que popularizou o multiplayer de tiro, assim, pra quem jogava no console, né? Eu não sei se no PC na época já tinha alguma coisa parecida, já devia ter com o Doom e com o Quake. Mas assim, você dividir a tela em 4 players e jogar com os amigos era a diversão garantida, assim, na época. Hoje em dia ele é um jogo que, se você jogar recentemente, ele tem uns controles um pouco datados, né? O jeito de controlar o jogo de tiro em primeira pessoa. Muito porque o Nintendo 64 só tinha um analógico, né? Hoje em dia os jogos de tiro a gente joga com 2 analógicos. Mas, cara, vale muito a pena. É um jogo que marcou muito essa época, não só da minha vida, com certeza de muita gente, assim. E é um clássico também. Agora o próximo jogo, nessa mesma geração, só que em outro console, né, que era no PlayStation. Eu sempre gostei dos jogos do Mega Man, né? Sempre achei muito legal. Todos os do Super Nintendo são muito bons, mas nenhum nunca tinha me marcado muito, pra falar a verdade, né? Embora eu gostasse e achasse eles jogos muito bons. Mas eu lembro que a primeira vez que eu joguei o Mega Man Legends no PlayStation, nossa, foi, meu, amor à primeira vista, assim. Eu lembro que eu tava numa locadora de videogame também, né? E lá era mais ou menos assim que funcionava, né? Pra quem nunca viu. Você chegava lá e tinha prateleira cheia de caixa, tipo, das embalagens dos jogos, e você meio que... na época não tinha YouTube pra você ver se o jogo era bom, não, tinha as revistas de videogame, né? Mas você não conseguia comprar todas, então... Ou algum amigo seu te indicava um jogo que era bom, ou você ia olhando a parte de trás das capas, né, que mostrava um pouco, algumas fotos do gameplay. E aí você tentava deduzir que jogo que era legal, né, pra você jogar. E eu lembro que eu olhei, aí eu reconheci o Mega Man, né, porque já era famoso, só que eu falei, nossa, um jogo do Mega Man 3D. Deixa eu pegar pra experimentar, né. Então eu paguei 1 hora e fui jogar junto com um amigo meu na época. E, cara, me surpreendeu, porque ele não era o Mega Man que eu tava acostumado, que era um Mega Man de plataforma, de tiro, né. Ele era um Mega Man RPG, e ele era muito parecido com o Zelda, inclusive. Então, eu lembro que, nossa, marcou muito, porque eu achei muito legal. Eu sempre, eu sou desenhista, né, mas eu sempre adorei desenhar robô, eu sempre gostei muito de robô. O primeiro jogo que o meu estúdio lançou chama Retro Máquina, um jogo que é praticamente só robôs, né. Então, assim, quando eu vi um RPG de mundo semi-aberto ali, né, que era com o Mega Man de principal e ainda cheio de robôs como inimigos, assim, eu pirei, assim, era muito bom e continua um jogo muito legal até hoje, né. Vira e mexe eu jogo um pouquinho pra dar uma relembrada e já me serviu de referências em várias coisas que eu fiz de videogame também. Quem não conhece aí, ó, Mega Man Legends no PlayStation 1 vale muito a pena também. O próximo jogo, né, ainda no Nintendo 64 também, eu não falei nele antes porque eu deixei mais pro final, porque em ordem de importância ele é um dos mais importantes da minha vida também, que é o Mario 64. Meu, não tem nem o que falar, né, do Shigeru Miyamoto, que é o criador do Mario, criador do Zelda. O cara é o deus do videogame, né, praticamente, assim. O cara reinventou o jeito de se jogar videogame umas 3 vezes pelo menos, assim, né. Ele rompeu tudo quando ele criou o Mario Bros no Nintendinho. Aí continuou evoluindo as fórmulas, mas ele também depois criou o Zelda, que foi um dos primeiros RPGs, assim, foi um dos primeiros mundo abertos também que você podia explorar, ainda no Nintendinho, né, fez muito sucesso também. O cara foi só inovando, mas assim, no Mario 64 era um desafio à parte, assim. Até hoje, que nem eu no meu estúdio, quando a gente vai criar alguma coisa, né, um jogo, a gente tá começando um jogo novo agora também,
É muito comum você olhar, por exemplo, vou fazer um jogo de tiro, vamos supor. Então, você dá uma olhada em que os outros jogos de tiro fizeram, né? Pra você ter umas ideias, pra você ver, tentar acertar, né? Ou errar menos também. E assim por diante, né? Qualquer estilo de jogo que você for fazer. Mas quando surgiu o 3D no videogame, e imagina esse desafio, né? Você pegar um jogo que era bem estabelecido no 2D, que era o caso do Mario, e levar ele para uma outra dimensão, que era o 3D, e como você adaptava, né, aquelas mecânicas do Mario num mundo 3D. Ele podia ter seguido uma fórmula fácil, assim, de pegar, por exemplo, tipo o Pandemonium, ou Clonoa, né, aqueles jogos, ou que nem é mais ou menos o Super Mario Wonder, né, que ele tem um fundo com algumas coisas 3D, mas a jogabilidade é 2D, né. Só que não, eles realmente abraçaram a tridimensionalidade, a exploração de mundo aberto ali, né, dentro das fases, né. Eles transformaram o que antes era um mapinha no jogo naquele hub do castelo, que você podia explorar o castelo inteiro. Cara, esse realmente, assim, de todos os jogos que eu falei da lista, eu acho que foi um dos que mais me impressionou mesmo a vida toda. E até hoje, quando eu jogo de novo, que continua sendo um jogo ótimo também, né? Mas se você jogar hoje o Mario 64, o gráfico é um pouco defasado, né? Por conta da época, mas não é feio também. A Nintendo tem muito disso, né? Eles fazem esse estilo de jogo com gráfico estilizado, né? Meio cartunesco. Então ele envelhece bem melhor do que jogos que tentavam ser realistas naquela época e hoje em dia são horrorosos, né? E, cara, mas Mario 64 ele inventou muita coisa, cara. Muita coisa que foi copiada à exaustão. Ele meio que definiu como seriam os jogos de plataforma 3D também, né? Assim como o Mario definiu como seriam os 2D. Tanto que mesmo o Sonic, que tem jogos ótimos também em 3D, né? Acho que Sonic nunca foi tão bem sucedido em fazer um jogo 3D que nem o Mario, né? E o Mario continua bom até hoje, né? O Mario Odyssey é sensacional também. Então, quem não jogou, jogue, porque é a história do videogame, o Mario 64, né? Muito bom. O próximo jogo que marcou muito a minha vida também, esse por muitos motivos, né? Mas o principal deles também é que foi o único jogo que eu tinha no Nintendo 64 durante quase 2 anos da minha vida. Foi o Pokémon Stadium 2. E, cara, esse é muito particular, né? Eu não acho que ele seja, um jogo que revolucionou a indústria ou mudou muita coisa, mas foi um jogo que com certeza marcou muito a minha vida. Eu lembro que na época da febre do Pokémon, né? Eu tinha o Nintendo 64, a maioria das pessoas tinha um PlayStation naquela época. E, cara, jogo original de 64 era muito caro de comprar. Eu lembro que no PlayStation todo mundo comprava 3 jogos por R$10, né? O piratão, mas no Nintendo 64 não existia pirata, né? Pelo menos na época. Então, eu lembro que eu implorei pra minha mãe comprar o Pokémon Stadium e na época, era muito caro, cara. Nossa, minha mãe deve ter juntado muito dinheiro pra conseguir comprar. Eu lembro que a gente comprou na Galeria Pagé o cartucho, e era um cartucho sem caixa, sem nada, mas era um cartucho original, né? E, sei lá, eles deviam fazer isso pra contrabandear pelo Paraguai, sei lá como é que era, né? Mas, assim, enfim, o jogo era original, eu comprei, aí cheguei em casa, né, o jogo pegou e, até hoje, ouso dizer, né, os caras de Pokémon talvez queiram me matar, mas o Pokémon Stadium 2 do Nintendo 64 eu acho que tem um gráfico melhor do que o último Pokémon que saiu no Switch, né? Cara, é um gráfico muito bonito mesmo. Eu tô brincando, tá, gente? Eu falo isso daí meio na brincadeira, mas, assim, realmente é um gráfico muito bonito pro Nintendo 64. Eu tenho esse mesmo cartucho até hoje, né? Vira e mexe eu jogo com meus irmãos lá. O Nintendo 64 pra mim foi um console muito especial, me marcou muito mesmo, e tem uma particularidade nele pelo fato de ter 4 controles, porque eu tenho 3 irmãos, né? Então, contando comigo, somos 4. E era um videogame perfeito, assim, porque o Pokémon Stadium, ele tem, além das batalhas de Pokémon, ele tem minigames, ele tem uma série de atividades, né? E eu lembro que eu e meus 3 irmãos, a gente conseguia jogar os 4 ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo e competir nos minigames do Pokémon Stadium. Não só eu, como meus irmãos todos, assim, foi um jogo que marcou a nossa vida demais também. E agora, né, o 10º jogo que mais marcou minha vida, mas na verdade esse é o mais importante de todos, né? E não tinha como ser outro também, que é o Zelda Ocarina of Time. Bom, dispensa apresentação também, né? É um jogo que mudou a indústria do videogame de novo, né? Já não basta o Miyamoto ter mudado a indústria com o Mario 64, ele veio com o Zelda e cara, o cara realmente é um gênio, assim. Acho que ele tá pro videogame como, sei lá, né, o Einstein tá pra ciência, assim, o cara é realmente sensacional, fora da curva, assim. Não só ele, como a equipe toda, né, que sempre trabalhou com ele nesses jogos todos. Com certeza ele não fez nada sozinho.
Mas Cara, o Ocarina of Time, até hoje quando eu lembro desse jogo, eu não lembro de um jogo que eu joguei, eu lembro de um lugar onde eu estive, sabe? Eu lembro até, sei lá, como se fosse a atmosfera do lugar, assim. É um jogo muito imersivo. Eu gosto, assim, ele até teve um remake no 3DS, mas até hoje eu gosto mais da versão do Nintendo 64 mesmo, de todos que saiu, né? E na época ele tinha era o melhor gráfico que existia na época, era o Zelda Ocarina of Time, assim, em tempo real, não tinha nada comparado. Ele foi, se eu não me engano, eu acho que o primeiro jogo que implementou o sistema de dia e noite, né, com fluxo contínuo. E aí era muito incrível, cara, você vê o dia amanhecendo naquele jogo, assim, nossa, era muito incrível. E eu como eu falei no começo, né, quando eu me apresentei, eu sou de uma cidade que chama Rio Grande da Serra. E é uma cidade toda coberta por Mata Atlântica, né? Até hoje é uma cidade com muita floresta. E eu cresci no meio da floresta, né? Hoje eu moro em São Paulo, na capital, mas eu sempre me considero alguém que cresceu no meio do mato, assim. Mas não é um mato de capim, não. É floresta Mata Atlântica mesmo. É floresta mesmo, assim, né? De árvores que tampam tudo, assim. E quando eu joguei Zelda, nossa, eu me identificava demais, porque o lugar onde minha mãe mora até hoje, é quase igual a Vila Kokiri, assim, sabe? É tipo... é até engraçado falar isso, assim. Mas até hoje, quando eu tô lá, assim, eu me sinto muito dentro do Zelda. Então, o caminho que eu fazia pra escola parecia que eu tava no meio do Lost Woods, sabe? Do Ocarina of Time. Então, cara, foi uma experiência incrível. O jogo é incrível, é um dos maiores jogos. Até hoje, né? É considerado o maior jogo de todos os tempos. E mesmo os últimos 2 Zelda, que são muito bons, né? O Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, são fabulosos mesmo, né? Tem gente que acha eles melhores do que o Ocarina of Time, mas eu, particularmente, até hoje não foi superado ainda. Ainda tô esperando o jogo que vai superar o Ocarina of Time. E como vocês podem ver pela minha emoção aqui, foi com certeza o jogo que mais marcou minha vida. Foi o jogo que fez eu ter certeza que eu queria trabalhar com jogos, assim. E, cara, marcou demais mesmo, assim. Eu tenho certeza que não foi só a minha vida, né? Muita gente que jogou aquele jogo, principalmente na época, assim, sabe o valor que teve. E é um jogo que até hoje, pelo menos uma vez por ano, assim, eu fecho ele e o final dele é muito incrível, cara. É realmente um dos maiores jogos já feitos, com certeza. Bom, e finalizando, né, brigadão pelo convite aí. Eu convido o pessoal que estiver escutando, se de repente se interessou, né, dar uma procurada nos jogos que a Orbit Studio produziu, né. Os 3 principais foram o Retro Máquina, os mais atuais agora, né, também o Haunted House e o Ebenezer Invisible World. Depois eu vou passar os links pro Di pra deixar, né, pra facilitar também, porque os nomes é meio tenso desses jogos aí. Mas, cara, Di, brigadão pela oportunidade. Até me emocionei aqui lembrando desses jogos, foi muito legal mesmo poder participar do seu podcast. E brigadão, tamo sempre aí, quando quiser chamar, tamo junto. E grande abraço aí pra quem estiver ouvindo. E videogame é com certeza, né, uma das artes mais incríveis, assim, que a gente pode presenciar, porque a gente não só assiste, né, como a maioria das outras obras de arte, a gente participa, né, nessa obra de arte que é o videogame. Obrigadão aí a todos e grande abraço aí, Di. É nóis! Poesia Gamer. E agora com você, Expresser, o nosso sarau eletrônico. Espaço este em que quero trazer uma oportunidade para você que gosta de escrever. Para enviar seus poemas e textos com temas de videogames, você pode redigir um belo e-mail endereçado ao nosso podcast, gexpresspodcast@gmail.com, caso você queira que seu texto seja lido por nossa equipe, ou ainda enviando seu áudio lendo seu texto para este mesmo endereço. Contamos com sua participação. E o texto de hoje se chama Assombros, Joystick e Chimarrão.
na pampa da nostalgia, onde a infância se apronta, um Atari de lembranças, num jogo que assombra. Haunted House, mistérios na tela piscante. Entre doces e travessuras, a aventura é constante. E na bela noite escura, aqui do meu rincão, não é somente em outubro que o dia das bruxas tem magia no coração. O joystick nas mãos, como o laço de um ginete. No mundo dos pixels, vagalumes, com suas luzes de farolete. Lá na cidade, onde o vento urbano assobia, as memórias de infância a cada clique se desafia. Do campo ao asfalto, a nostalgia contagia. Haunted House, no coração, uma melodia. Dos nossos sabores, o churrasco na brasa. Na tela do Atari, a travessura se embaraça. Cidade e campo, uma dança que trespassa. Neste dia das bruxas, a lembrança abraça. Assim, no linguajar do sul, misturando o chão e o concreto, Haunted House revela um passado discreto. No gaúcho que joga, no campo ou na cidade, a nostalgia pulsa, recuerdos de felicidade. Nossa equipe agradece a você, Expresser, que chegou até o fim deste episódio. Gosta deste formato de programa? Qual seu bloco favorito? Tem alguma sugestão de pauta? Deixe aí nos comentários e faça nosso Expresso da Diversão chegar cada vez mais longe, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando aquele joinha / gostei, inscrevendo-se em nosso canal e ativando o sininho para estar sempre ligado aqui nos nossos conteúdos. Outros avisos. Precisa comprar algo na Amazon? Sabe que sua compra pode ajudar muito o nosso canal? Não? Então, você pode iniciar sua compra através de um dos links que estarão na descrição deste vídeo. E lembrando que não precisa ser o produto do link para sua compra, apenas iniciar o seu acesso por ele. Após utilizar o link e estar no site da Amazon, pesquise o produto de seu interesse, finalize sua compra e tudo isso sem ter qualquer custo adicional para você. E por favor, siga-nos em nossas redes sociais, no @TheExpressPodcast, no Facebook Gaming, Twitch TV, Instagram, Twitter e TikTok. E continue conosco. Deixarei aqui do lado 2 ótimos vídeos aqui de nosso canal. E agora sim, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!